se o poder civil pedir esse concurso. Se pedir. Aí vem o assalto ao poder, a tomada do Estado burguês, imposição da nova ordem, que haverá paredão sim, o que é expurgo, e o paredão vão moços e velhos, e aí vem a implantação do socialismo sob a forma de ditadura do proletariado. Por que ditadura do proletariado? Ele não quis dizer pejorativamente ditadura. É sobre o mando dos trabalhadores. É um eufemismo, que traduzido é ditadura do proletariado, que pega mal. E o próprio Gramsci diz o seguinte: essa expressão é terrível, é feia demais. Eu prefiro dizer que isso aqui é o Estado-classe, o Estado da classe subalterna. Então, aplicado o socialismo, aí vem um processo longo de aperfeiçoamento socialista até que seja possível a chegada desse salto qualitativo para o comunismo, que será o nirvana. Acontecerá isso maravilhosamente. Essa é a teoria. E não é um deboche que eu estou fazendo, é a teoria. A esperança é que isso vai acontecer, a utopia. Então, esse é o modelo. Acumulação de força, que tem um trabalho chamado subterrâneo, ou um trabalho fora da lei, discreto, escondido, e principalmente uma ação ostensiva, seja do partido legalizado, que é ideal, ou mesmo na clandestinidade. Ele, através de outras forças e organizações políticas, e às vezes até subrepticiamente, através de outros partidos ditos democratas, faz ação política e, portanto, constrói a crise e a tomada do poder. Vejo que é simples, embora complexo na sua visão. A Revolução Bolchevista de 1917 na Rússia é a concepção revolucionária de Lenin, vitoriosa em 17, e tornou-se um modelo ortodoxo da Revolução Proletária. Esse é o modelo ortodoxo. Mas, uma série de tropeços, esse modelo fracassou em alguns lugares, principalmente na Europa Ocidental. Fracassou na Estônia, fracassou, isso no período de 21 a 23. Fracassou na Alemanha, fracassou na Hungria, e fracassou no Irã, até no Oriente Médio. E aí vem uma perplexidade: pô, o que é isso, minha gente? Que coisa. Aí vieram soluções chamadas da via democrática. Mas antes disso, os soviéticos ortodoxos insistiram nesse modelo, insistiram muito, até depois da Segunda Guerra Mundial, mas num determinado instante, Khrushchev descobriu que não vai dar certo, não. Isso no Ocidente não dá certo. É preciso... Outros já pensaram antes dele. E Khrushchev, no 20º Congresso, criou a coexistência pacífica e a via pacífica, que vou mostrar através... eu volto atrás, porque essas são as variantes históricas que eu disse. Cada caso foi um caso. O maoísmo, a luta prolongada do campo para a cidade, na China, 21 a 45. Demorou para o diabo a revolução. O foquismo, a revolução sem partido. O sandinismo, a revolta popular urbana com apoio da guerrilha rural. A Frente Única, a aliança do movimento revolucionário comunista com o movimento insurrecional burguês. No Brasil foi tentado 3 vezes. E para a tomada do poder, a revolução que eles chamam, com um nome belíssimo e sedutor, de Revolução Nacional, seguindo o domínio da revolução. E são variantes. Rapidamente, essa fase de acumulação de força, a ação política e o trabalho de massa, que os estudiosos chamam de subversão, eles não se autodenominam isso, para obter as condições subjetivas e objetivas. E a criação do braço armado, ruptura e a tomada do poder. Condições de êxito, que são aquelas condições, é consciência revolucionária, organização das massas, partido capaz de
conceber a estratégia e conduzir a luta, a vanguarda. Condições objetivas, essas que estouram a revolução. Temos que estar atentos porque ela avisa. Vou arrebentar, gente. Primeiro é a unidade do movimento. A frente única ou a frente popular. Aliás, não é frente única. A frente popular. Quando a gente começar a ver, dissesse, olha os sinais dos tempos, quando vocês virem os partidos comunistas formarem uma frente popular, dizendo que uma frente pela democracia, está cheirando a pólvora. E quando houver uma crise institucional ou a iminência da crise, por exemplo, nós vivemos uma crise que não é institucional. É uma crise política, uma crise econômica e uma crise social. Mas no momento que isso virar uma coisa complicada, beco sem saída, nós estamos na crise institucional. Então, esses são os sinais dos tempos. Quando vires a cidade cingida por um exército, a mãe pare de amamentar teu filho e fuja, porque a destruição está aí, em volta de Jerusalém. Isso já aconteceu no passado. Então, olha, a mãe pare de amamentar. O braço armado são bandos, forças de guerrilha, etc. Que é a criação do braço. Isso aqui é um resumo da ação política, etc. Não vou passar por cima. Então, aqui eu estou passando por cima, que são o detalhamento dessa subversão, como é que ela funciona até o momento da ruptura. Também, em definições importantes, o que é guerra interna, pode passar, a perturbação da ordem ou insurgência, que a gente vê por aí, só tem a revolta, a sublevação, a quartelada. Então, são modelos, isso aí são definições acadêmicas, mas ilustra, porque a gente está vendo acontecer no jornal, a gente sabe, rapaz, esse negócio não é bem aquilo que está sendo noticiado. Então, é apenas como o golpe de Estado, passando, a Revolução Proletária, isso aí o Florestan Fernandes que sistematizou isso, vamos adiante, é aquela figura descrita no sinótico. Bom, aí, como eu disse, com a dificuldade da implantação da Revolução Leninista, que passa pelo assalto ao poder e, portanto, com a acumulação de força, que nos países ocidentais complica. No Brasil, por exemplo, nunca conseguiram culminar a acumulação de força, porque sempre o processo foi truncado. Então, o assalto ao poder pelo levante popular, pelo levante armado, pela guerrilha ou pela guerra civil. Então, essas tentativas no Brasil fracassaram, como em diversos outros países, isso não aconteceu. E aí, então, Khrushchev bola no 20º partido, no Congresso do Partido, 1956, a via pacífica. Isso é a tomada do poder via governo. Portanto, já a primeira modalidade da via democrática, seja pela via parlamentar, que havia um exemplo histórico na Tchecoslováquia, ou pela via eleitoral, via governo. Essa via eleitoral foi tentada no Brasil em 1961, 64, mas não diretamente porque o Partido Comunista estava na ilegalidade, mas através da chamada Frente Única, apoiando o presidente João Goulart, desde a sua luta para assumir o poder contestado na época pelos próprios militares. Uma vez no governo, a acumulação de força é feita dentro do governo. E duas necessidades. Eu estou falando disso aqui, mas tem paralelo recente, ou presente. Duas necessidades. O continuismo no governo e a ocupação do Estado, com o nosso povo. Isso se chama a criação do aparato. Vamos adiante. Bom, a transição para o socialismo pela via democrática, a primeira delas é citada agora, porque foi Khrushchev que inventou, que é a via pacífica. Então, é o partido dentro do governo, a acumulação de forças, é a subversão, a ruptura pode ser incruenta, pode ser, inclusive, um golpe parlamentar. Meus senhores, eu só posso governar com plenos poderes. Aliás, Hitler fez isso. E como estava demorando muito,
Hitler mandou incendiar o Reichstag para convencer minha gente, vai ter que segurar isso. E o Reichstag, intimidado, deu poderes para ele. Então, isso aqui não tem novidade nenhuma, porque já funcionou eficientemente. Mas a novidade é a luta pela hegemonia de Gramsci. Essa está sendo trabalhada, não há exemplo histórico, mas ela está aí, comendo pelas beiradas. Ela cria, eu acho que o Heitor vai tratar disso, ele cria o domínio da sociedade civil, a hegemonia, melhor dizendo, dentro da sociedade dita civil, e dentro da sociedade civil começa a absorver as funções de Estado e aumentando progressivamente a influência sobre o próprio Estado via governo. Então, essa é a luta pela hegemonia. Não procura o governo, mas sim a sociedade civil. Também o governo, se tiver aí, estamos aí. A sociedade civil. Dentro dela, lutar pela hegemonia das classes subalternas sobre o Estado e sobre a burguesia. Finalmente, no momento oportuno, fazer a ruptura e a tomada do poder. As necessidades estáticas é o continuismo e a ocupação do Estado, como eu já me referi. Essas opções democráticas não são excludentes. Na prática, se complementam, facilitando a formação das frentes populares. Então, fiquem atentos, porque mães, parem de amamentar, porque quando vires um exército cingindo Jerusalém. Outro. O modelo da via pacífica é o seguinte: o partido, através do jogo democrático, chega ao governo, licitamente, aplaudido. Faz a acumulação dentro do próprio governo, crise, ruptura, e vira o processo leninista. A Revolução Nacional Democrática, olha o nome. Revolução, estamos conduzindo uma revolução nacional democrática para conquistar os direitos dos trabalhadores. Esse nome tem uma definição específica. E, finalmente, aí é leninista pura, a Revolução Socialista. A primeira fase é a Revolução Democrática, em 2 etapas, a conquista do governo e a tomada do poder. Essas 2 etapas chamam esse sistema também de etapista. O seguinte: a via pacífica tem algumas condições aparentes que a gente deve estar atento. Seria interessante, na acumulação de força, prestar atenção nas chamadas reformas radicais. Reforma da Constituição, reforma do Judiciário, reforma do ensino, reforma da universidade, reforma, tudo isso para obter algo mais interessante. Isso para conquistar, através das pressões de cúpula, reforma, e a coerção irresistível, isso é, façam ou o país explode, as pressões de base, agitação e propaganda e o referendo popular. Desconfie dos plebiscitos, minha gente. O plebiscito é o caminho enganoso para realizar isso aqui. Neutralização das Forças Armadas, isso diz mais respeito aos meus camaradas, através do enfraquecimento orgânico. Corta as verbas desses camaradas aí, deixa eles morrerem a míngua. Acaba o projeto dos foguetes, acaba o projeto do submarino, tira essa coisa do Exército, que tem a mania de fazer manobras no fim do ano, isso é dinheiro posto fora. Corta a verba desses caras, não dê aumento de salário, vamos proletarizar esses camaradas para eles aprenderem o que é bom. Então, para amestrá-los,